Foi em 1755, por decisão papal, que nasceu no Porto uma instituição que se iria tornar ao longo dos séculos seguintes e até hoje numa referência absoluta da cidade. A Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade. A Ordem da Trindade, como ela é popularmente conhecida. Uma instituição que, durante a sua existência, conheceu como instalações diversos lugares do Porto. De algum modo, nasce relacionada com aquilo que nós hoje conhecemos como o Largo de São Domingos, uma vez que esta Ordem Terceira é herdeira da Ordem Terceira de São Domingos, que aí existia. Depois passou para a Praça da Batalha, andou pela zona das Taipas e é no século XIX que se vai instalar aqui, neste lugar. Era então designada Quinta do Laranjal, mas a presença da Ordem foi tão marcante que esta área do Porto passou a ficar conhecida como a Trindade, aqui nas traseiras do edifício dos Passos do Conselho. Aqui, nesse século XIX, a Ordem da Trindade faz erguer não só a sua sumptuosa, monumental igreja, estamos a falar de um dos maiores templos da cidade, maior que a própria catedral, mas também todo o edifício que contorna a igreja e que foi utilizado por vários fins, incluindo durante décadas escolas, mas, acima de tudo, um hospital. O famoso Hospital da Trindade, que chega também até aos dias de hoje. Entretanto, muito mais recentemente, no verão de 2023, em junho, a Ordem da Trindade criou um novo espaço. Fruto desta longa história, um espaço museológico, a Experience Trindade. Vamos conhecê-lo. Encontramos agora no coro alto desta monumental igreja. E é aqui que vimos a conversa com o provedor da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, Pedro Saavedra. Muito obrigado. Bom, esta Experience Trindade, este espaço museológico, é o corolário, afinal, de uma longa história. E de um espólio que foi reunido ao longo de séculos. De séculos, diz bem, porque a Ordem tem cerca de 300 anos, foi fundada pelo Bento XIV em 1755, ano que, infelizmente, todos nós portugueses, mas sobretudo os de Lisboa, se lembram bem por causa do terremoto, e, portanto, desde aí que andamos de um lado para o outro a tentar encontrar um lugar onde pudéssemos erigir uma igreja própria. Isso foi feito através, digamos, de uma enorme recurso à cidade e também aos nossos grandes mecenas, que foram sobretudo brasileiros. Brasileiros de torna viagem, como o Visconde da Trindade, que esteve aqui mais de 20 anos a gerir esta instituição. O Conde Ferreira também. O Conde Ferreira, uma personagem controversa, mas que de facto teve, em termos, nomeadamente, das 120 escolas que ele mandou fazer e, portanto, para além, digamos, da quantidade de dinheiro que entregou à Misericórdia, aqui à Trindade, etc, etc. Isso portanto, permitiu não só a construção da igreja, mas permitiu à Ordem, enfim, desenvolver uma série de outros projetos. Outros projetos, a farmácia, o liceu misto, que chegou a ter 400 pessoas. Para a época misto. E na altura também em que 80% da população era analfabeta, portanto, esta Celestial Ordem da Santíssima Trindade dizia também e a redenção dos cativos, porque de facto inicialmente era tentar apoiar as famílias que tinham sido aprisionadas quando das guerras, portanto, das cruzadas. Depois, continuamos a tratar dos cativos, mas agora a tratar da alma dos cativos. Outro tipo de cativos. Exatamente. E, portanto, durante este tempo houve grandes transformações. Esta igreja demorou cerca de 100 anos a ser construída. Depois, com
pessoas que vinham... Mas também não admira. Pensei que a dificuldade financeira, mas também um templo com uma dimensão... Esta é a maior igreja do Porto. Claro, não deixa de refletir também, afinal, o certo poder e estatuto de muitos dos irmãos desta instituição. Não é? É verdade. E que lutaram muito por ela e que tem havido, de facto, ao longo do tempo, realizações muito importantes, nomeadamente o restauro de todo este quarteirão, que nos custou 12 milhões de euros e que, de facto, em termos da cidade, torna a cidade mais bonita. E a partir daí, uma vez feita esta requalificação, pensamos que era interessante duas salas que tínhamos, que chamávamos pomposamente museu, tentar fazer qualquer coisa de diferente. E então entrou o Experience Trindade. E de 2 salas passamos para uma área imensa. Portanto, houve de facto uma necessidade de estudar peça a peça. Tínhamos peças que pensávamos que eram fantásticas, como um gato Ming, que afinal não era Ming, nem sequer era chinês, era japonês. Mas também tivemos uma coisa que pensávamos que era o Teixeira Lopes, afinal era só os Reis, e portanto tivemos também aí algumas agradáveis surpresas. E ao fim destes já cerca de 6 meses, qual é o balanço? O balanço é bom, portanto isto foi inaugurado pelo Dr. Rui Moreira em junho e tivemos 11.100 pessoas durante, digamos, este período. Sendo certo que esta parte final é uma parte desgraçada, porque isto vive muito dos turistas. Claro. Portanto, foi a maneira de nós abrirmos a ordem, digamos, à cidade e ao mundo, porque 80% são turistas. Mas sei que tem projetos, não é? As coisas não vão ficar por aqui. Nós tentamos dinamizar isto ao nível das redes sociais, tentamos construir, temos uma sala, que será uma sala de exposições, temos até umas... Temporárias? Exposições temporárias, temos até uma prevista sobre o Abel Salazar, vamos ver se arranjamos os patrocínios que necessitamos para pôr isto em funcionamento. Ou seja, vai continuar a haver motivos para quem já cá veio regressar. É de facto uma longa história que se oficialmente começa em 1755, contudo, como nos recorda, por exemplo, este documento de 1742, afinal tem as suas origens em épocas bem anteriores, porque, como já referimos, a Celestial Ordem da Santíssima Trindade da cidade do Porto é herdeira de uma outra, mais antiga Ordem Terceira que existia no Porto, que era a Ordem Terceira de São Domingos. Mas, se quisermos, podemos fazer recuar esta história ainda muito mais no tempo, porque, em boa verdade, a Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, de redenção dos cativos, remonta aos finais do século XII. Foi em 1198 que 2 freiros franceses, São João de Mater e São Félix Valois, preocupados com o resgate de cativos, vão acabar por explotar esta instituição. Sim, o resgate dos cativos. Durante a Idade Média e a Idade Moderna, depois da peste, o maior pavor do Ocidente era os piratas e a necessidade de se pagar resgate a estes para se libertar aqueles que tinham sido capturados pelos piratas, nomeadamente os piratas berberes vindos das costas de África. Mas também, e é muito nesse contexto que surge esta instituição, para libertar, pagar o resgate também a muitos daqueles que, no contexto das cruzadas, tinham ficado presos, reféns dos infiéis, como então se dizia. Sim, as origens desta instituição são muito antigas e o percurso museológico acaba por nos elucidar sobre isso. E por isso, o melhor mesmo é irmos conhecer o percurso. E vimos agora à conversa com Luís Neves, da Estúdio de Comunicação,
alguém que, enfim, foi um dos responsáveis por esta articulação entre o espólio, a museologia e a comunicação. Mas já lá vamos. Luís, primeiro, porquê este espaço para a nossa conversa? Joel, este espaço é o início da visita da exposição. Nós quisemos fazer uma cronologia que inscrevesse a história da Trindade no Porto, mas mais do que isso também, a nível nacional e a nível internacional. São 1000 anos de história que estão aqui contados. Aliás, há aqui uma peça central que faz o antes e o depois, que é o retrato do Papa Bento XIV, 1755, que é uma data histórica importante em Portugal, mas também aqui porque foi a data da criação da Ordem. E é esse lado que nos permite, como se fosse quase um índice daquilo que vamos poder ver aqui. E o que é que nós podemos ver? São 14 espaços que nós criámos, incluindo a igreja. Quando nós entramos aqui, encontramos um espaço onde existia o espólio da Ordem, 3 salas, aquilo que se chamava aqui museu, mas que na verdade era uma espécie de gabinete de antiguidades, tudo junto, e as peças não eram valorizadas. Nós estudámos as peças e criámos uma narrativa que tem a ver com a redenção dos cativos. Pega então nessa história de 1000 anos, do início das ordens e a função da Ordem da Trindade, que pode ser conhecida aqui pelos visitantes, e essa transformação que foi sendo feita e atualização da função da Ordem. Deixou de ser a redenção dos cativos desses tempos de Jerusalém ou da África e passou a ser a redenção dos pobres, dos enjeitados, na ajuda, na saúde das pessoas, e é essa a função da Ordem. Luís, e vocês contam isso, em boa verdade, através de 3 percursos, não é? Contamos isso em 3 percursos, valorizámos as peças, selecionámos, criámos 3 percursos, os tais 14 espaços, que vão desde esta cronologia, a sala do pálio, a sala da custódia, o cofre, as escadarias dos benfeitores, dos beneméritos, dos provedores, a sala da escultura, a sala da pintura, o coro alto, os terraços. Portanto, todo o edifício é visitável. Os terraços. Sim. Todo o edifício é visitável. Nós partimos de uma premissa que é dar a conhecer o Porto aos turistas, mas também aos portuenses, a partir da Igreja da Trindade. Foi essa a nossa premissa. Há um novo olhar que não era conhecido aqui no Porto. Poucas pessoas tiveram acesso até agora aos terraços. E podem ver o Porto do terraço, na companhia dos fundadores aqui da... Exatamente, e podem ver um aspecto muito... Exatamente, na companhia. E podem ver um aspecto muito curioso que foi a importância que a Igreja da Trindade, que a vinda da Trindade para aqui, teve na construção do Porto cosmopolita, deixando de ser uma cidade medieval para um Porto cosmopolita. E isso vê-se na construção da Câmara que tapa a Trindade, quando foi da construção dos Aliados, numa afirmação também de poder da República face à Igreja, dizendo quem manda. Portanto, o importante aqui é perceber que a narrativa que foi criada foi de forma a perceber a importância da Trindade na construção da identidade do Porto também, da própria cidade. Em termos de estratégia de comunicação, além dos 3 percursos que vocês até distinguem com diferentes cores... A cor é só uma, que é o verde Experience Trindade, que é este verde que pode ser visto aqui. A estratégia foi criar alguns momentos de unidade entre estas salas todas, através de uma cor, que é este verde, e através da criação de uma moldura, um perfil criado pela Maria Ramalho Fontes, para inusitadamente, inesperadamente poder aparecer em todas as salas, fazendo a unidade e destacando uma ou outra peça. É um trabalho reversível, o edifício não é estrutural, portanto isso não interfere com o edifício. No caso aqui, há 2 peças que nós destacamos na cronologia, que é o retrato do Papa, e esta peça que está aqui atrás, que pode ser quase uma memória descritiva, um bilhete de identidade, uma síntese do que é a Trindade. É uma placa comemorativa em madeira, um material pouco nobre para este tipo de homenagem, porque aprecível também, e que diz que a Ordem Celestial é um momento da piedade cristã e que criou o hospital e o liceu com os seus benfeitores. Com os seus benfeitores. Luís, o visitante consegue percorrer aqui este circuito com o auxílio também de audioguias. Foram criados audioguias para todos os espaços, em várias línguas,
que permitem acompanhar a visita com todas as explicações. Houve uma preocupação bastante didática de enquadrar o espólio e explicá-lo, tendo em conta a cidade e a instituição. E, além de umas legendas que também são mais aprofundadas do que normalmente nesses espaços, portanto, houve essa preocupação de explicar bastante bem a narrativa para que as pessoas, quando saiam daqui, percebam que esta instituição é fundamental naquilo que é o Porto. Luís, muito sucintamente, se tivesses que selecionar 2 ou 3 peças, o que é que nos Duas ou recomendarias? 3. Posso destacar, por exemplo, a urna do Sacrário, que foi uma peça oferecida por Dona Antónia Ferreira, a Ferreirinha, que vivia aqui, junto à igreja, o seu palácio era aqui. E posso destacar, por exemplo, uma peça que também me parece bastante importante aqui, que é uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, de José Ferreira Tedim, o criador da imagem oficial, uma peça de 1931. Ainda a primeira versão, não é? Exatamente, e que mostra ainda a primeira versão, é anterior ao restauro que depois deu esta imagem que hoje em dia todos nós conhecemos, e que é uma peça interessante, tem ainda a sandália, o manto muito mais trabalhado do que hoje em dia, exatamente. E é uma imagem irmã de uma imagem que está em Roma. Para terminar, eu gostava também de referir uma última peça, o cofre, que é um espaço muito interessante aqui também da casa, que sofreu bastante com as invasões francesas e etc., mas guarda aquilo que são os tesouros da Ordem, as peças que saíam na procissão, as salvas de prata, as ofertas dos beneméritos. Estamos agora na cobertura da igreja, uma perspectiva curiosa, impressionante, reforçada por efeitos luminosos. É, com efeito, uma experiência e faz parte de um dos circuitos deste percurso museológico. Como referimos, são 3, um em torno da ordem, da sua história e das suas coleções, outro percurso que inclui a igreja e depois a experiência total, que permite subir esta alta torre cineira e daqui ter perspectivas interessantes sobre a própria arquitetura do edifício e desta relação da igreja com a área envolvente da cidade. Estamos agora à conversa com Paulo Ferreira. Ele é o diretor-geral da Ordem da Trindade. E, Sr. Engenheiro, porquê é que escolheu este espaço para a nossa conversa? Onde é que estamos? Nós estamos atualmente no Salão Nobre. Sempre foi considerada a sala dos atos. Era aqui que normalmente as cerimónias mais oficiais ou mais importantes decorriam. E escolhi esta sala porque foi aqui que este projeto arrancou. Portanto, aqui, antes de ser este circuito de visitação, era onde nós reuníamos de forma periódica, onde o provedor e a mesa administrativa tomava decisões. E foi aqui que nós tomamos a decisão de avançar com este projeto. Portanto, acho que faz sentido que a conversa seja aqui. E foi um grande desafio? Foi e continua a ser. Isto é um desafio que está a começar agora e, portanto, vai demorar algum tempo, se calhar, a chegarmos àquilo que nós almejamos alcançar com este circuito de visitação. Mas foi importante porque acho que marcou uma viragem naquilo que era um desejo de vários provedores, nomeadamente do anterior provedor e da anterior mesa administrativa, que era ter um museu. Consideravam, e bem, que a Ordem, que com quase 300 anos, deveria ter um museu para mostrar todo o seu espólio e explicar toda a importância que esta Ordem teve aqui na cidade e não só. Só que o museu implicava uma obra profunda neste quarteirão e, portanto, era um investimento muito pesado, que dificilmente nós iríamos ter verbas para o fazer e dificilmente iríamos ter financiamento também para poder realizar essa obra. E, portanto, numa das reuniões, propus, por que não, em vez de estarmos concentrados num projeto do museu que dificilmente vai sair na gaveta, porque é que não abrimos portas?
Porque é que nós temos este património todo edificado, temos este espólio todo aqui guardado, escondido de toda a gente, porque é que simplesmente não fazemos uma coisa que é abrir as portas? Não lhe chamamos museu, porque efetivamente não vai ter os requisitos que o museu tradicional impõe, mas vamos abrir as portas, vamos convidar as pessoas. Mas é um percurso museológico. É isso, exatamente. E é uma experiência. E é uma experiência. E foi desde o início esse o objetivo. Epá, não vamos fazer só uma visita museológica, vamos dar uma experiência a quem nos visita. Mas não foi fácil. Eu conheci este espaço antes agora do percurso museológico e havia aqui grandes desafios. Havia muitos desafios e o principal, acho eu, foi de tanto espólio que nós temos, escolher aquilo que deveria ser exposto neste primeiro momento e a história que iríamos construir. Porque uma experiência só faz sentido se estiver associada a uma narrativa que seja interessante para quem nos visita, não é? Ou seja, se queremos oferecer a dita experiência, a pessoa quando acaba a visita tem que sentir que fez parte dessa experiência e que foi uma experiência recompensadora e que valeu a pena. E é mesmo uma experiência que passa, entre outras coisas, por todos os relógios estarem a funcionar, não é? Também foi uma das coisas que o provedor fez sempre questão de recuperar e pôr a trabalhar estes relógios, porque o Joel chegou a visitar, nós temos muita coisa espalhada por este quarteirão, guardada aí, à espera de ser mostrada, e infelizmente num estado que não é adequado para ser exibido. E esse é também um dos objetivos deste circuito de visitação, porque a Ordem, em quase 300 anos, teve vários momentos, como todas as ordens terceiras, ou ordens trinitárias, ou instituições, porque isto não deixa de ser uma EPSS. Com altos e baixos, nós já tivemos hospitais, creches, já tivemos liceus, e ao longo dos anos isso tem vindo a ser fechado, porque infelizmente não é sustentável. E o objetivo deste circuito, ou os dois objetivos claros desta Experience Trindade, é assegurar que alguma capacidade financeira para a Ordem continuar por mais 300 anos e continuar a fazer o trabalho social que tem feito até agora, porque, no fundo, para além destas valências, a Ordem faz um trabalho para a comunidade e um trabalho social importante, mas também porque não faz sentido que a cultura esteja fechada entre portas. Tudo que nós estamos aqui a expor é cultura, e a cultura só faz sentido se for acessível a todos. E, portanto, se repararmos, isto não sendo museu, lá está, é um circuito de visitação, acho que conseguimos algo que nunca conseguiríamos no museu, que é pôr as pessoas a andar pela igreja, a maior da cidade, pelo museu, por esta parte mais museológica, e ir à Torre Cineira. Se fosse um museu, era concentrado num espaço e as pessoas só iriam ver aquilo que nós iríamos expor. E assim vem não só o espólio que foi selecionado, é certo, mas também todo o património edificado, que acho que é interessante e que nunca ninguém tinha visto, não é? Mesmo quem é aqui da cidade do Porto, se calhar só tinha conhecido a igreja e mal. E agora já consegue entrar na igreja e perceber o que é que lá está. Esta é, de facto, uma interessantíssima experiência, este circuito museológico que nos permite conhecer os quase 300 anos de uma das mais históricas e importantes instituições da cidade. Ou até mais do que isso, se pensarmos que, afinal, as origens desta ordem remontam aos finais do século XII, para a libertação dos cativos. Isso mesmo nos recordam estas duas imponentes estátuas aqui no terraço, junto à Torre Cineira. Os dois fundadores da Ordem, São João de Mata e São Félix Valois, aqui até apresentando as correntes quebradas dos cativos. É mais uma das experiências esta, a de vir aqui até ao terraço e, literalmente, nos debruçarmos sobre a cidade. Também por isso, este é um espaço museológico que importa conhecer.